Antes de vocês terem aula de primeiros socorros comigo, o que vocês precisam entender, quando a palavra é bombeiro civil, é que existem três personalidades nesse profissional. Ou, se é que tem que ser assim, que deve ser assim dito, existem três competências que ninguém fala, que às vezes o profissional ele nem parou para pensar. Ele é socorrista, ou primeiros socorros, mas pela lei primeiros socorros. Ele é prevenção e ele é combate a incêndio. Quando o bombeiro civil ele chegou no mercado, talvez ele tivesse a intenção de atender essas três coisas, mas ficou demais para um profissional só. Porque só na área de primeiros socorros e só na área de combate a incêndio são matérias totalmente diferentes e as duas não podem faltar. Então eu acho que às vezes o empresário ele não entende o quanto é importante o treinamento de combate a incêndio para o bombeiro. Ou a profissão ela tem que ser um pouco mais ajustada, talvez na lei, para mudar um pouco esse perfil e os profissionais mais antigos fazerem algumas atualizações, o que ainda assim darão uma certa vantagem. As vantagens continuarão as mesmas, né? Porque quem está vindo agora também vai ter que fazer. E o que ele só não pode fazer é ficar sem essa informação e parar no tempo. Aí ele vai ser alcançado muito mais fácil ou até ultrapassado. Então tem que tomar cuidado para não cair nesse vácuo profissional. Ah, tá tudo bem, tá tudo dando certo. Então você tem o socorrista, que geralmente vai para enfermagem, né? Geralmente vai para medicina, ou está fazendo uma faculdade, alguma coisa assim do tipo. Embora os que fazem faculdade de qualquer outra coisa geralmente estão na área de combate a incêndio, não percebo muito bem assim. Tem o prevenção, que acabou virando técnico de segurança do trabalho, e você tem o combatente do fogo. O combatente do fogo, ele tem toda a técnica não só de combate, mas também de resgate, porque ele é o cara que combate o fogo, mas também é o cara que desce lá embaixo para pegar. O cara que tem o perfil mais pro socorrista, ele gosta de atender as pessoas e não necessariamente ficar mexendo com maquinários para poder resolver alguma coisa. Não que ele não faça, eu estou dizendo que é onde o perfil psicológico dele mais adora trabalhar, porque existe uma preferência. Antigamente eu tinha, quando eu comecei eu gostava muito da área de incêndio, mas a profissão me jogou para primeiros socorros. Foi me empurrando evento, empresa, empresa, evento. Nesse ritmo, você acaba indo muito mais para o primeiros socorros, porque alguns equipamentos realmente melhoraram a vida do bombeiro. Não, só que não deixaram o bombeiro sem fazer nada. Eles só facilitaram a minha vida. Então, por exemplo, antigamente não tinha sprinkler. As rondas tinham que ser, né, com muito mais frequência, o que era cansativo. Você dava mais de, sei lá, 80 mil passos num dia. Se eu dei 30 mil passos num plantão, você imagina em Jandira, onde eu trabalhava, que era um galpão que você perdia de vista, com produtos químicos. Então você tinha que ver se não tinha nenhum derramamento, né, para não ter prejuízo. Pensou um tanque de 500 mil litros vazando a noite inteira, você chegar lá só tem a poça. O que você vai responder pro cara? Que você tava dormindo? Que você tinha mais o que fazer do que olhar a empresa do cara? Entendeu? Tem que colocar como se a empresa fosse minha. Você tava fazendo o quê, meu? Tô te pagando pra quê? Então existem essas três personalidades. Quando vocês forem ter aula comigo, nós estaremos na personalidade do socorrista. O socorrista geralmente ele é um cara mais calmo. Ele é um cara mais calmo. O combate a incêndio, ele já é um cara mais agitado, serviço mais pesado. E o técnico de segurança do trabalho, geralmente é aquele senhor que gosta bastante de estudar, não é muito chegado ao sangue, vamos dizer assim, né? Não, ele faz, mas não é o que ele tem uma artesão em fazer, embora seja legal pra caramba e tudo. E também não é o combate a incêndio, ele também não quis manter, por exemplo, treinamento, condicionamento físico, geralmente ele quis ficar ali no técnico de segurança do trabalho. E ele de fato fez isso muito bem, porque ele ficou bastante nas documentações, nas leis, nas papeladas, né, fiscalizando obras e tudo e tal. Né? Então ele foi mais para essa área aonde ele vai ter uma equipe subordinada a ele. Então não deixa de ser uma liderança. O técnico de segurança do trabalho também tem um respeito. Eu falo porque a boa parte dos técnicos de segurança do trabalho que eu conheci foram bombeiros civis. Mas a maioria não conseguiu espaço no mercado, porque quando você vai para técnico de segurança do trabalho, você já tem que ter um perfil
menos, vamos dizer assim, menos certinho, menos padrãozão como um socorrista, que geralmente acaba indo pro perfil da enfermagem, essas coisas todas. Você não pode ter o perfil agitado, grosso, parrudo do combatente ao fogo, e você tem que ter um jeito mais escritório, porque é um ambiente onde você mais vai estar presente. Então, o vestuário adequado, de acordo com aquele ritmo de trabalho. Você escolheu sua profissão e faz o que você faz. O pessoal da DM é uma outra pegada. É a galera que faz seu esporte, faz a sua atividade física, faz academia, alguns fazem esporte radical no final de semana. E em outras realidades não é assim. O pessoal fica o dia inteiro no computador. Então, são realidades, são estilos de vidas totalmente diferentes. A começar pela escolha da sua profissão. Deu para você entender? Então, você tem que se adequar a esse estilo. Então, acho que essas são as três, posso dizer assim, como é que fala? Os três departamentos, as três obrigações do bombeiro civil que eu encontro, assim, que até hoje eu não entendo por que tanta crítica com esse profissional, mas eu acho que também deve faltar um pouco de orientação, de abrir a mente do profissional e não só empurrar o curso, mas também fazer ele evoluir como pessoa. Agora, o tempo nas academias talvez seja muito pouco. Talvez é essa uma avaliação bem por cima que eu faço. E o profissional acaba se especializando, porque ele gosta, porque ele quer, porque ele sabe que ele precisa de mais, porque ele quer ter mais, porque ele quer saber mais. Então, assim, se você é um cara mais socorrista, cara, você tem que ser um cara mais tranquilo, um cara mais frio, porém vai ter que trabalhar muito mais com a empatia, com a mente, né? O do combate a incêndio, o serviço dele já é mais bruto, não dá para ficar colocando qualquer luvinha. A luva é grossa, o serviço é grosso, é quente, o ar é quente, tudo é pesado, então você tem que ter um condicionamento, um preparo para isso também, tem que gostar disso. Tá? O técnico de segurança do trabalho geralmente é aquele cara que gosta mais da vibe do escritório, da parte administrativa, o cara quer ficar nesse ambiente. Porém, você acaba ficando subordinado a ele. Então, todos entram como bombeiro, mas aí vem vindo as diferenças, aí cada um fica na área que mais gosta. Mas houve uma valorização desproporcional desses profissionais. Algumas empresas, só porque colocaram equipamentos de combate a incêndio, automáticos de combate a incêndio, o cara acha que está protegido. Né? Eu não vou falar aqui todos, eu vou falar para vocês que a grande maioria funciona. A grande maioria funciona. Eu pergunto, você quer pagar para ver? A manutenção e a opinião realmente de alguém que valoriza é importante. Agora, não adianta você tirar o zelador, empurrar mais uma função para ele ou pro seja lá quem for e pedir pro cara olhar, porque ele não vai querer estudar para entender aquilo, ele só vai ficar cobrando para alguém fazer. Deu para você entender? Então, se alguém modificar o seu equipamento e não falar nada para você, pode não ter um perito, mas se for muito absurdo, algo que uma pessoa comum não veria para o bombeiro é um absurdo. Ele vai acompanhar. Então, ele também vai zelar pelo seu patrimônio. Tá? Tem essa parte também. Então, ele acaba fazendo realmente as duas funções. Eu vi profissionais que receberam críticas na área de primeiros socorros, porque as pessoas de primeiros socorros elas eram muito esforçadas e não leram a lei federal. Então elas não entenderam qual era a obrigação legal delas. E aí o cara faz enfermagem, o cara faz fisioterapia, o cara sobe, 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 sobe. E aí ele acaba sendo, ele é tão esforçado, ele cresceu tanto, que às vezes injustamente ele acaba fazendo uma crítica desnecessária para um companheiro de trabalho. Ah, o trabalho de fulano, pô, tal, podia ter sido melhor nisso, nisso. Como a gente sempre vê alguns especialistas ou algumas alfinetadas, principalmente em vídeos do YouTube, né? Então isso não é legal, isso, né, vamos entender que a obrigação legal é uma, e se você quer fazer muito mais e entrega muito mais para a população, isso é palmas para você, cara, você é uma pessoa esforçada. Outras pessoas ficam no nível da lei federal e outras vão cumprindo maiores exigências do mercado e conquistando cargos maiores. Ponto. Porque se você for um cara muito estudado também, chega numa hora que função pequena para você não serve. Você imagina o meu desespero. Na terceira semana que eu estava estudando, eu fui fazer voluntário. Então eu passei sábados e domingos durante 6 meses, durante todo o processo de formação e após o meu processo de formação, fazendo voluntário.
Ocorrências reais. Postura, colocando em prática tudo aquilo que eu aprendi na academia. Então, aí você vai acompanhando as ocorrências. Primeiro você só observa, depois você começa a atuar, começa a auxiliar. Às vezes falta bombeiro, você está ali na cena, você é necessário, e aí você vai atuando, e aí você vai relembrando, vai treinando. Então, eu sempre com pessoas muito mais capacitadas do que eu, óbvio, né, para estar sempre me supervisionando, e deu muito certo. Pouco tempo depois que eu me formei, pouco não, foi um bocado de tempo, passei a necessidade, foi um tempinho difícil, mas eu lembro que eu vendia o dinheiro, eu dava o dinheiro do almoço para pôr gasolina para ir trabalhar sábado e domingo, porque eu sabia que lá à noite eu ia comer. Isso não é uma fase miserável. Isso para mim foi um teste. Acho que Deus foi muito generoso comigo em me deixar passar por aquela necessidade. Porque ele foi, sabe, ele realmente perguntou para mim assim, falou: "Filho, você tem realmente certeza que você quer fazer isso na sua vida?" Então, para mim, aquele processo inicial foi bem difícil para mim, foi maravilhoso. Realmente mostrou para mim se eu realmente gostava daquilo que eu fazia. Deixou bem claro, né? Mas também, 6 meses depois, fui convidado para fazer parte de um grupo, um grupo separado dos demais, né? Que eu não vou dizer o nome aqui por enquanto, tá certo? Um grupo separado dos demais. E tinha uns 40 caras lá, tinha 60 caras, 60 candidatos. Teve gente realmente. O nome ali era muito forte. Uma porrada de gente se candidatou, pagou para ver. E no fim das contas foram desistindo. Ficou 3 caras no final. Eu era o terceiro. Pode ter certeza disso. Porque esses 2 caras não dava para alcançar. Os caras tinham tempo, os caras tinham experiência, os caras nasceram pro negócio. Não tinha como, não dava. Só que eles eram tão bons que eles foram para outros lugares. Isso não é uma crítica, isso é um elogio. Porque esse lugar me chamou para trabalhar com eles. Então, antes deles me chamarem para contratar, fui fazer um evento gigantesco em São Paulo. Foi o primeiro evento da minha vida, assim, remunerado, já com uma ocorrência logo no caminho, lá no Jabaquara, em Diadema, indo para Jabaquara. Assim, maravilhoso. Quase chegando atrasado já no evento, primeiro dia. Bem desesperador assim. E no fim das contas não fiquei com dinheiro, fiz uma doação, que era uma coisa que eu tinha comigo. Então, para mim foi uma fase muito bacana. E depois disso, recebi um convite. Finalizou-se, né, os testes, a equipe acho que acabou se desfazendo de uma certa forma, né? Na verdade, assim, a ideia era manter todo mundo junto, como se fosse a Liga da Justiça. Isso eu tô forçando um pouco, tá? Mas era bem isso, para que todo mundo pudesse realmente estar sempre se vendo e treinando. Mas a loucura, a cidade, o trabalho, né, não pode perder o ritmo. As pessoas acabaram se separando, mas ficaram sempre no contato né, vamos por assim dizer, né, dos responsáveis pelo grupo, vai, para não usar outra palavra, né? E então eles conseguiram ter contato para ir lá e distribuir os eventos, os trabalhos. E eu fui convidado para trabalhar. Tive o privilégio, a honra, a sorte de trabalhar nesse local, né? E eu aprendi desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia. A minha vontade, a minha felicidade, quando aquele telefone tocou, eu estava em casa, eu nunca vou esquecer, eu atendi o telefone, eu estava inclusive nessa casa aqui. Minha avó ainda estava viva. Eu peguei o telefone, desse lado, foi com essa mão, com a minha mão esquerda. Ah, oi, fulana de tal? Nossa, fulana de tal, para só dela ter ligado na minha casa, para mim era uma já sei que era inclusive era do grupo ali e tal, né? E ela falou assim: "Eu tô com uma vaga aqui de supervisor e eu tô te indicando para vaga aqui, quero fazer um teste com você." Só um minutinho, deu uns gritos no eu juro pra vocês, jurar é pecado, dou minha palavra pra vocês. Eu coloquei a mão no. Só um minutinho, por favor. Já deu uns berros assim.
Pra mim foi muito satisfatório. Essa, eu juro pra vocês que foi isso. E aprendi desde o primeiro dia. Foi um maior privilégio. Nossa, cada dia evoluindo, contato dia a dia com os instrutores, pegando informação. E o tempo foi correndo e inacreditável. Supervisor do campo operacional. Detalhe, eu fui supervisor do campo operacional e fui caseiro. Detalhe, nós começamos do -5, porque a gente ainda teve que derrubar umas paredes dessa magnitude assim, ó, de largura. Pois é verdade. Teve gente que sangrou pelo nariz nesse dia. Uma obra, amigo, tudo bem, você é bombeiro, mas você não é peão de obra, cara. Por isso que eu falo sempre pra você ser humilde. Você estuda pra algumas coisas e pra outras não. Realmente o serviço ali foi. Pensa, você participar do processo de criação, da montagem do projeto, da planta do negócio, ver crescer, supervisionar ele funcionando, aquilo ali foi magnífico, foi épico, né? Para mim foi demais, para quem era, foi demais para mim. Então é difícil você sair do cargo de supervisor e trabalhar com o cara que só foi bombeiro a vida toda. Por que que é difícil? Porque você vê coisa errada. Quando você trabalha de supervisor, você tem uma visão diferenciada. Você sentiu na pele aquela falta, aquele atestado médico que não precisava, uma perca de horário, seja por qualquer razão do mundo, chegou atrasado, por qualquer razão do mundo, você sente na pele. Quando alguém for, o desespero para você ligar para chamar outras pessoas, a bronca que você leva, você tem um acesso ao interior da empresa e você vê a bagunça que aquilo gera dentro da empresa, né? A preocupação, você vê isso com os clientes, você sente na pele. Então, a ponto da pessoa falar assim, hoje eu vou fazer não sei o quê. Sei lá, vou dar um atestado na empresa e vou falar que não vou. Ao ponto de você olhar pro cara e pegar asco do cara. Quando você ama o lugar que você trabalha, você tá lá de supervisor e você ama aquilo que você tá fazendo, foi uma paixão enorme da minha vida trabalhar ali. Cara. Foi minha paixão. Eu saí porque eu queria o cargo de instrutor e olha só, eu não vou dizer que subiu para a cabeça, mas me cegou. Todo esse crescimento, esse boom profissional na minha vida, ele me cegou. Porque eu tinha subido muito alto em tão pouco, assim, sei lá, eu achei que foi pouco tempo. Eu achei que foi pouco tempo, eu subi muito. E eu queria mais. E se eu tivesse aguentado mais, sei lá, 2 anos ali, teria sido bem melhor, porque teria sido antes da lei, do credenciamento, né? Do Corpo de Bombeiros e dos Bombeiros Civis, junto ao Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então, teria sido muito mais fácil, né, para eu me credenciar, porque eu já fazia parte de um sistema e outra. Eu fui treinado num lugar. Então, eu passei anos e anos e anos e anos, passei 2 anos e cru, né? E fui imprimido com aquela cara, que nem o cara das Casas Bahia, que faz o comercial das Casas Bahia. E aí, de repente, você muda daquilo, sai, né, vai para outra direção. Então, eu fiquei muito chateado porque eu queria subir para instrutor, eu queria muito essa oportunidade e eu vi ela aparecer na minha frente, mas eu não estava. Ele estava certo, eu não estava preparado para ser instrutor naquela época. Se hoje, para mim, é um desafio, as pessoas não são iguais, as pessoas não estão sempre bem-humoradas, as pessoas nem sempre estão com ânimo físico, as pessoas nem sempre estão com a melhor empatia. Então, é difícil, né? Você ser da aula. A realidade do instrutor ela é outra. Eu encontrei grandes homens que me ajudaram, mas eu evito às vezes utilizar o mesmo conteúdo. Então eu quis criar o meu. Então me deu um trabalho imenso. Eu pensei comigo, eu vou criar o meu conteúdo. Se o que me deram for melhor do que o meu, quando eu disser que ele está pronto, então eu vou utilizar o que me deram e vou aperfeiçoar o meu. Né? Porque não adianta só a pessoa te dar um slide. Nossa,
o conteúdo que está dentro de você, ninguém tira. Não tem que ter medo de passar slide para ninguém. Para ninguém, para ninguém. O cara ele pode enrolar quem não sabe, mas quem sabe ele não enrola. Né? Então, não tenha medo de passar os seus slides para as pessoas, cara, porque você vai ter que estudar, o conhecimento está dentro de você, ninguém tira. Agora, que o slide, para quem sabe usar uma mão na roda, com certeza. Então, eu tive esse privilégio. Aí você imagina a dificuldade que eu passei. Então, aí eu pedi para sair, não aguentei, já não estava aguentando, fiquei desanimado. Isso, eu confesso que quando eu vi a vaga de instrutor e não teve, ali eu fiquei muito desgostoso. Porque hoje eu percebi que eu não ia sair dali mais, eu ia ficar ali. Eu pensei comigo, eu falei, poxa, quer dizer que tudo que restou para mim agora vai ser só isso. Porque, como eu disse, você está entrando numa família. Né? Ali, né, eu fiquei feliz por ter conquistado essa vaga, que eu ainda vou pegar autorização para falar o nome ainda. Mas eu estava entrando numa família, que até hoje é uma família aquilo ali. Aquilo ali é lindo de ver. Lindo, 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 lindo de ver. Até hoje. Até hoje. Você olha de fora, dá até uma dorzinha no coração, porque é um privilégio. Então, ali eu vi que eu não ia crescer. Então, eu achei melhor pedir para sair. E eles, com um coração maravilhoso, eles não me mandaram embora. Eles me mandaram para um posto fixo. Um posto fixo mesmo. Uma transportadora, logística e armazenamento. Né? Transporte e armazenamento não é, é um galpão gigantesco. Era de produtos agrícolas, se eu não me engano. Nem lembro mais, produtos agrícolas, eram pesticidas, formol, sabe? Componentes. Aí tinham várias fábricas, né? Então podia acontecer de mudar a mercadoria. Então você tinha que estar sempre fazendo a ronda, checando as fichas da FISP, entendendo o que está acontecendo ali. Sempre nas minhas rondas eu achei vazamento logo no início. Então estava só pingando, ou de repente no início do vazamento, ou estava para estourar, ou para romper alguma coisa assim do tipo, então estava sempre levando informação para o pessoal ali, isolando a área. Então você imagina, tem algo que está para cair. Mas eu, infelizmente, não tinha treinamento para mexer na paleteira. Então, legalmente falando, eu não poderia assumir o risco de tentar ajudar e causar uma coisa pior. Isso seria pior para o contrato. Então, não tem, não mexe. Então, você vê uma coisa ali para cair, você ir lá, não tem ninguém para chamar de madrugada, coloca os cones em volta para as pessoas saberem que tem algo errado. Assim que ela vê aquele monte de cone, o cara vai chegar de manhã e falar, nossa, o que é isso? O cara vai pisar lá, logo, né? Ele vai ele já vai vir com uma distância de segurança melhor. E você deixa, lógico, um bilhete, um aviso, né? Para as pessoas não serem surpreendidas. O que mais? Então, trabalhei lá, acho que foi um ano e 2 meses. O que aconteceu? Infelizmente, houve uma queda muito forte naquela época de 2012 na parte da agricultura, né? Tanto que rolou até empréstimo, foi uma crise muito forte ali, né, nos alimentos. E então a empresa que detinha 80% do galpão acabou ficando apenas com 20%. E ela era a única empresa que exigia a presença do bombeiro. Por isso que a empresa colocou. Eles reduziram a produção, também não tiveram prejuízo, não puderam mais manter as regras do contrato, porque não ia locar. Ó, eu vou estocar quase tudo que eu tenho lá no seu galpão, mas eu quero um cara desse para cuidar. O cara foi lá e colocou para ele. Como ele já não pagava mais tudo isso, então eles decidiram tirar um bombeiro. Lá tinha pasta de alumínio. Tinha um setor só de produtos inflamáveis. Produtos perigosos ali, né? Tinha só de produtos perigosos ali. E realmente combustível do diesel, que mais que tinha ali? Pasta de alumínio, que mais? Aí no restante eram, né, produtos venenosos que poderiam liberar gases em contato com água, uma coisa assim do tipo. Não era muita coisa, tá? Uma pequena distribuição ali, mas
tinha, né? E acho que distribuía muito, saía muito, então não ficava muito tempo armazenado ali. E quando chovia dava goteira, nossa senhora. Aí tinha que ir lá de noite, pegar a paleteira hidráulica, porque os de baixo você tira, o difícil era os de cima. Então você imagina eu passar por esse processo. Então, quando eles me tiraram ali de supervisão, eu continuei ganhando o mesmo salário. Na verdade, eles até mudaram a nomenclatura na minha carteira para eu receber mais. Porque como supervisor eu ganhava menos do que como bombeiro. Mas adorava trabalhar. E como bombeiro comecei a ganhar mais, vi mais dinheiro na conta e gostava também de trabalhar. Eu lembro que eles foram me buscar na minha casa para eu assinar as férias, porque já estava vencendo a segunda. Eu nem tinha um para parar de trabalhar, eu queria só trabalhar. De verdade. Fui obrigado a ficar em casa 2 meses. Bom, de qualquer forma, o serviço continuou, né, foi maravilhoso, foi uma fase incrível para mim, me diverti demais, foi gratificante trabalhar ali. Trabalhava num horário sossegado, então dificilmente eu pegava trânsito, tinha uma moto bacana, nossa, foi uma fase linda. E foi uma descompressão também dessa coisa do supervisor, mas isso não sai de você, né? E entre outras coisas que mais pra frente, se vocês gostaram do vídeo, aí eu vou contando. Forte abraço, desculpa, mas eu tive que falar.